A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo de número 4 e versículo de número 10 e 11, que vai nos dizer assim: Então pelejaram os filisteus. Israel foi derrotado e cada um fugiu para sua tenda. Foi grande derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens de pé. Foi tomada a arca de Deus e mortos os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Irmãos, nós observamos aqui de maneira clara a palavra do Senhor se cumprindo. Aquilo que Deus havia dito usando um homem de Deus e depois usando Samuel para dizer para Eli que o próprio Deus, irmãos, ia fazer justiça, que o próprio Deus ia fazer uma limpeza e iria retirar os filhos de Eli do sacerdócio. Entenda de uma vez por todas. Tudo o que acontece, Deus está no controle, seja onde for. Estes homens, irmãos, nós sabemos que eles eram líderes espirituais, de uma certa forma. Eles tinham sim autoridade, mas eles estavam corrompidos. Imagine Israel, o povo de Deus, contemplando os sacerdotes se deitando com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Porque a Bíblia deixa bem claro que isso acontecia. Ofni e Finéias se deitava com essas mulheres. Ofni e Finéias roubavam as ofertas. Tem muitas vezes, irmãos, que nós observamos e a gente acaba vendo algumas injustiças e nós pensamos, o Senhor parece que não está vendo. Porque tem momentos que o zelo da casa do Senhor começa a nos consumir. O zelo das coisas de Deus, e você começa a ver as coisas erradas. E Deus começa a te revelar, talvez Deus está te revelando algumas coisas que estão ocultas, algumas coisas que estão realmente no profundo e no escondido. E Deus está dizendo, eu estou te mostrando porque eu vou fazer justiça. Tem pessoas que estão me ouvindo nesse exato momento que você não tem entendido porque que Deus ainda não tocou. Você diz, meu Deus, é tanta sujeira, são tantos pecados, é tanta coisa ruim acontecendo. Deus está dizendo, pois é, no tempo do sacerdote Eli também acontecia. Os filhos dele faziam o que queria e parecia que Deus não estava vendo. Deus, irmãos, ele é longânimo. Deus é assaz benigno. Deus é bom para conosco, mas ele também tem um tempo em que ele determina para fazer justiça. E eu vou te dizer algo da parte de Deus. Por uma revelação que eu recebi através dessa palavra pelo Espírito Santo quando ele me deu para ministrar para você esta palavra. Eu quero lhe dizer que esse tempo chegou. Eu quero lhe dizer que chegou o tempo de Ofni e Finéias pagar o preço. Chegou o tempo da casa de Eli cair ribiante e derrastreando caia. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas Deus diz assim, a limpeza será grande no meu altar. Eu vou começar a limpar, eu vou começar a remover, eu vou começar a retirar. E eu tô colocando Samuel zeloso no lugar da casa de Eli. Irmãos, tudo que Deus fala, ele cumpre. Muitas vezes a gente vai observar que por Deus ser longânimo, parece que ele está tardando, ou que ele não vai fazer, ou até mesmo que ele é indiferente àquilo que está acontecendo. Mas o Senhor está dizendo, o zelo da minha casa está sobre mim. Está sobre ele, meu irmão e minha irmã, a limpeza que ele vai fazer. Ele mesmo vai fazer, ele mesmo vai executar. Já estava, irmãos, designado para Ofni e Finéias a morte. Ai daqueles que brincam com Deus. Irmãos, quem brinca com Deus morre. Ai daqueles que estão, meu irmão e minha irmã, agindo com engano. Ai daqueles que estão fazendo aquilo que é para o escândalo, porque o escândalo vem. Mas ai daquele por intermédio de quem ele vem. Você vai observar aqui no capítulo de número 2 e versículo de número 22. Era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Eli sabia o que estava acontecendo, irmãos. Tem pessoas que sabem, mas passam a mão pela cabeça. Eu vou lhe dizer uma coisa.
pode até passar a mão pela cabeça, mas quando chegar o tempo de Deus fazer justiça, ninguém pode intervir. Ninguém pode interferir no que Deus vai fazer. Você vai observar que nem Eli pode livrar a Ofni e Finéias das mãos de Deus. Deus está dizendo: a justiça que eu vou trazer sobre a terra, ninguém poderá livrar. Pode ser filho de quem for, pai de quem for, pode ser quem for, meu irmão e minha irmã. Os que estiverem com sujeira, que se preparem. Que se prepare, porque Deus, ele alerta antes de acontecer. E através dessa palavra, palavra viva, palavra que não volta vazia sem antes fazer o que apraz ao Senhor. E ela vai fazer o que apraz a Ele. O Senhor diz: é um tempo de limpeza em altares. E eu estou respondendo a muitos dos meus filhos que não estão compreendendo por que eu estou me calando diante de algumas coisas gravíssimas que ele e ela têm visto. Porque eu estou conversando com gente aqui que Deus tem mostrado para você, irmãos. Está chegando um tempo em que Deus vai mostrar claramente aos seus filhos o que está acontecendo. Eu estou falando para pessoas que são ovelhas simples, pessoas que são ovelhas que sentam lá no seu banquinho, pessoas que não têm cargo, pessoas que não têm título, pessoas que, humanamente falando, outras pessoas nem te dão credibilidade. Deus vai começar a te revelar. Deus vai começar a te mostrar. Irmãos, no meio do trigo nasce também o joio. E é por isso que Deus já está te dizendo: você não pode parar por causa da casa de Eli. Você não pode parar porque tem pessoas em pecado, porque tem gente grande que está fazendo coisas erradas. Não, meu irmão e minha irmã, você tem que olhar para Cristo. O seu alvo tem que ser Jesus. A casa de Eli estava toda desconcertada. A casa de Eli, meu irmão e minha irmã, estava fazendo pecados terríveis. A liderança estava em pecado naquele tempo. A Bíblia diz, para você ter noção, irmãos, do quanto a presença do Senhor se afasta quando há pecado constante, quando há pessoas que não se arrependem daquilo que fazem, que a Bíblia diz que as visões eram muito raras. Deus já não falava mais com seu povo de maneira constante, de maneira profunda. Por quê? Porque o pecado estava imperando ali. E o pecado começava da liderança. Só que o nosso Deus, que revela o oculto, o profundo e o escondido, usou um homem de Deus para falar com Eli, dizendo: ó, eu vou tocar, viu? Eu vou tocar, eu vou arrancar, canto a Deus dizendo: eu vou arrancar, eu vou remover, eu vou retirar todo o engano. Declare comigo: chegou o tempo de limpeza de Deus na terra. Chegou o tempo de limpeza de Deus na terra. Ai, irmãos, ai daqueles que estejam brincando com a palavra. Ai daqueles que estejam brincando com aquilo que é santo. Irmãos, com o que é santo ninguém brinca. Com Deus Todo-Poderoso ninguém brinca. De Deus ninguém zomba e nem escarnece. Tudo que o homem plantar, ele certamente colherá. E o que Deus está dizendo é: esta colheita é chegada. Chegou a colheita. Eu li para vocês aqui. A Bíblia diz que Ofni e Finéias, eles morreram. E logo após, se a gente lê os versículos após este versículo da morte de Ofni e Finéias, também vai nos dizer que Eli também morreu. Você vai ver aqui no versículo de número 18, ao fazer ele menção da arca de Deus, caiu Eli da cadeira para trás, junto ao portão, e quebrou-lhe o pescoço e morreu, porque já era homem velho e pesado, e havia ele julgado a Israel 40 anos. Aqui nós observamos de maneira clara, irmãos, que a casa de Eli, pagou um preço alto, porque Deus não tem a pessoa que é inocente por culpada. Não, Deus sabe quem é o culpado, Deus sabe quem é o inocente, Deus sabe quem são aqueles que estão pecando. Não sentem mais nada, não sentem arrependimento, Deus conhece. E através dessa palavra o Senhor está dizendo para você: eu sei quem é a casa de Eli. Eu sei quem são aqueles que dizem que são, mas não são. Eu sei quem são aqueles que são como os fariseus. Eu sei quem são aqueles que são como os saduceus. Eu sei quem são aqueles que são como os escribas, que dizem que sabem de muita coisa, mas, meu irmão e minha irmã, não vivem nada do que falam. E eu vou lhe dizer algo, irmãos: ninguém esconde nada de Deus. Chega um momento em que Deus tira a sujeira e coloca para fora. E o Senhor está dizendo: eu vou começar a tirar as sujeiras, eu vou começar a limpar. Porque eu quero trazer avivamento, porque eu quero trazer cura, manifestação de poder. E eu vou lhe dizer uma coisa: Deus não vai usar gente, irmãos, que está em pecado, gente que está no meio da podridão.
para que o avivamento dele chegue, não. Deus vai limpar, Deus vai tirar a casa de Eli e Deus vai começar a levantar Samuel. Quem sabe você não é o Samuel dessa geração? Quem sabe, meu irmão e minha irmã, você não é o homem, a mulher de Deus que Deus está levantando. Então, em nome de Jesus, endireita as tuas veredas, se posicione, porque Deus, Ele manda eu falar através dessa palavra de maneira revelada, irmãos, que Ele vai começar a levantar pessoas nessa geração, pessoas para começar, meu irmão e minha irmã, a levar as coisas de Deus a sério, pessoas que terão zelo e temor pelas coisas do Senhor, e a casa de Eli vai cair. Eram 40 anos, irmãos, Eli ali julgando Israel e parecia que Deus estava indiferente, mas Deus chegou o momento em que resolveu arrancar a casa de Eli. Deus está dizendo, está chegando o momento da minha justiça. Você vai observar que Deus, ele também revelou. Além dele revelar para o homem de Deus, a Bíblia também diz que Deus revelou a Samuel o que ia acontecer na casa de Eli. Samuel ainda era um menino, irmãos. Quando Deus trouxe aquela revelação para ele, Samuel ainda não era sacerdote, profeta e juiz. Ele era um menino que servia a Eli. Você entende, irmãos? Que Deus revela quem ele quer. É por isso que você fica sem entender muitas vezes. Deus, por que essas revelações? Deus, por que você está me mostrando isso? Isso é coisa da minha cabeça. Deus está dizendo, não é não. Eu estou te revelando aquilo que está em oculto porque eu escolho pessoas que ninguém escolheria para revelar. E eu não somente quero te revelar, mas eu quero que você entenda que vai acontecer. Eu quero que você entenda, meu filho e minha filha, que está chegando o tempo de limpeza sobre a terra, irmãos. Há muito tempo a gente vem ouvindo que Deus vai limpar, que Deus vai tirar, que Deus vai remover. Só que aqui, quando eu li para vocês, irmãos, foi quando chegou o tempo e Deus resolveu executar o que Ele falou. E Deus não me trouxe aqui para dizer que Ele está preparando, que Ele está avisando, que Ele está alertando, não, porque Ele já vem falando há muito tempo. Ele está dizendo, chegou o tempo de executar. Ofni e Finéias morreu e Eli também. Ou seja, chegou o tempo de remover a casa de Eli. O Senhor vai começar a remover a casa de Eli. Gente que está em pecado, gente que está passando a mão pela cabeça de quem está em pecado e está fingindo que nada está acontecendo. Lá estavam os filhos de Eli agindo de maneira errada. Lá estavam os filhos de Eli sem temor nenhum pelo Senhor, roubando as ofertas. Lá estavam os filhos de Eli, sacerdotes também, por sinal, porque não eram somente filhos de Eli. A gente não pode chamar somente de filhos de Eli. Ofni e Finéias eram sacerdotes, eram homens que eram para ter zelo, que eram para cuidar. Tem gente que é para ter zelo, irmãos. Tem gente que é para cuidar, mas não cuida, não tem zelo pelas coisas de Deus. E Deus está dizendo através dessa palavra, eu vou limpar. Ai daqueles que façam a obra do Senhor relaxadamente. Darabais de cai. Rish de cai de rasturianda rabacantaraia. Irmãos, nós servimos a um Deus que vê tudo. Nada passa desapercebido aos olhos do Senhor. Tem muita gente que diz assim, eu não vou pra igreja porque tem muita gente errada, porque tem muita gente assim. Deus tá vendo tudo, irmãos. Você não pode deixar de fazer a sua parte por causa dos outros. Chega um momento em que Deus vai tratar com Ofni e com Finéias. Chega um tempo em que Deus vai tratar com a casa de Eli. Chega um tempo em que Deus vai fazer justiça, porque Deus, irmãos, Ele é um Deus zeloso. Deus é um Deus responsável por tudo aquilo, irmãos, que pertence a Ele. Israel pertencia ao Senhor. Deus já estava levantando Samuel. Deus já está levantando gente. É homem de Deus e mulher de Deus, irmãos, que vai ser usado tremendamente nessa geração. É por isso que Deus está me usando para falar contigo, para lhe dizer se posicione. Se posicione porque você pode ser um Samuel. Se posicione porque você pode ser um homem e uma mulher de Deus que Deus vai usar quando Ele remover a casa de Eli. Não vai tardar não, viu, irmãos? Pode colocar esta palavra na tábua do seu coração. Você vai começar a ver o que estava aí oculto, no profundo, no escondido. Aquilo que ninguém sabia. Você vai começar a ficar sabendo e muita gente vai saber porque Deus está dizendo. Eu estou tirando sujeira que estava escondida. Eu estou colocando as vergonhas na luz do sol para que todos vejam, para que a casa de Eli compreenda que ninguém brinca comigo. Declare comigo, ninguém brinca com Deus e permanece de pé. Ninguém brinca com Deus e permanece de pé. Irmãos, você vai observar que Ofni e Finéias, eles agiam de uma forma tão irresponsável, irmãos, chega a entristece, chega a dar até nojo. Que a Bíblia vai nos dizer que eles faziam os atos, né? Eles roubavam, se deitavam com as mulheres e depois pegavam a arca como se nada tivesse acontecido, achando que Deus tinha obrigação de guardar a eles, achando que Deus tinha obrigação de proteger a Israel, quando o povo estava contaminado pelos líderes que estavam em pecado.
Então aqui nós observamos de maneira clara que Deus ia manifestar a glória dele, mas não seria no tempo de Ofni e Finéias. Não seria no tempo da casa de Eli. O que ia acontecer na casa de Eli era a limpeza que Deus havia dito que aconteceria. Porque tudo que Deus fala, ele vela sobre a palavra dele para cumprir. No livro de Jeremias, capítulo de número 48, versículo de número 10, somente a parte A do versículo vai nos dizer: maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Maldito aqueles que têm brincado com o Senhor. Maldito aqueles, irmãos, que são joio no meio do trigo. Tem muita gente que tá pensando que porque parece trigo pode enganar os outros. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, chega um momento em que o joio, ele é arrancado, o trigo também. Só que a diferença é para onde cada um vai. O joio, ele vai pro fogo, fogo que não apaga. E o trigo, ele vai pro celeiro. Ó, meu irmão e minha irmã, tem celeiro preparado para você que é trigo. Mas quem é joio, que se prepare, porque tem fogo eterno. O Senhor está dizendo de maneira clara que haverá um tempo de limpeza na igreja dele. E ele mesmo vai começar a tirar Ofni e Finéias. Ele mesmo vai começar a tirar a casa de Eli. Talvez você tenha visto coisas aí que tem te entristecido. Você está ficando sabendo de algumas coisas, Deus está te revelando e você tem ficado realmente abatido. Você diz: Deus, cadê o Senhor? Parece que o Senhor não está vendo. O zelo da casa do Senhor tem me consumido. Parece que é coisa até da minha cabeça. Será que eu tô vendo coisa? Tem momento até que você pensa assim, né? Será que é eu que tô cismando com essas pessoas? E Deus tá dizendo: não, sou eu que tô te revelando o que tá em oculto mesmo. Eu tô te revelando antes de acontecer. Mas quando as coisas começarem a estourar, quando as coisas começarem a acontecer, porque Deus manda dizer que não vai tardar, você vai lembrar de cada revelação. Você vai lembrar de cada momento em que Deus, o próprio Deus, meu irmão e minha irmã, ele te deu sinais de que isso aconteceria. Deus não estava indiferente aos pecados dos filhos de Eli. Deus não estava indiferente ao pecado de Eli, mas Deus estava deixando tudo para cobrar no tempo dele. E esse, meu irmão e minha irmã, é um tempo de cobrança. Quem é sujo, suje-se mais. E quem é limpo, limpe-se mais, porque Deus tem limpeza na terra. E ele está dizendo: os meus altares serão limpos. As cinzas começarão a sair para que a lenha possa começar a queimar. Não tem como, irmãos, com a sujeira o altar pega fogo. Não tem como, meus irmãos, com a sujeira o fogo santo do Espírito Santo descer, para o fogo do Espírito Santo descer, para que haja sobre nós revelações, manifestações do poder de Deus. É necessário uma limpeza que o Senhor está dizendo vai começar do altar. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra forte, né, irmãos? Mas é o que Deus me entregou, para que eu pudesse entregar através dessa palavra, porque Ele sabe o que está para vir sobre a terra, e Ele está preparando os pequeninos dele, Ele está preparando os filhos dele. Não é coisa da tua cabeça. Deus tem te dado revelações, Deus tem te mostrado, e Ele diz para você: o que eu tenho te mostrado não vai ficar assim, eu vou fazer justiça. Vamos orar em nome de Jesus? Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, que nós vamos estar orando por sua vida, amém? E você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Pai, por esta palavra, te agradecer, Deus, porque o Senhor é Deus que alerta. Ah, Pai, o Senhor não deixa nada nos pegar de surpresa. O Senhor já havia avisado para Samuel o que aconteceria na casa de Eli. E o Senhor, meu Pai, está nos mostrando. Obrigada. Obrigada por nos mostrar, Pai, que o Senhor não é indiferente, meu Pai, àquilo que está acontecendo. Mas o Senhor só age no teu tempo. E eu creio, Pai, que haverá um tempo de limpeza. Eu creio que o Senhor está nos dando estrutura para que a gente possa ver, meu Deus, o que o Senhor vai fazer, porque o Senhor tem visto. O Senhor tem visto tudo aquilo que não tem te agradado. O Senhor tem visto quem são aqueles que estão brincando. O Senhor tem visto quem são aqueles que estão roubando, quem são aqueles que estão se prostituindo, quem são aqueles que estão agindo como Ofni, como Finéias, como Eli. E o Senhor mesmo vai tratar. O Senhor mesmo vai fazer justiça, Pai. Ô Senhor, obrigada. Obrigada por nos mostrar, Pai, que o Senhor é um Deus que vê todas as coisas e que o Senhor é um Deus que não deixa, meu Deus amado, de fazer justiça na terra. O Senhor age no teu tempo, na tua hora, no teu momento. E o teu tempo é chegado sobre o Brasil. Ah, Senhor, a gente não tem noção
noção do que vai acontecer neste país. Um grande avivamento virá sobre este lugar. Um grande avivamento virá sobre este país, e para haver o avivamento é necessário que a casa é necessário que a casa de Eli saia. O Senhor vai tirar a casa de Eli, vai levantar Samuel. Pai, homens e mulheres de Deus que não se contaminam, homens e mulheres de Deus que não vão se corromper, mas vão se manter firmes. Samuel esteve firme até o fim, Pai. E tem pessoas aqui que o Senhor está dando estrutura, que vão se manter firme até o fim. E o Senhor vai cumprir. E o Senhor o Senhor levantou Samuel, Pai, com um grande propósito. E o Senhor também está levantando pessoas aqui. Está levantando homens e mulheres de Deus para cumprimento da tua palavra, para a limpeza que virá sobre a terra. E junto com a limpeza vai vir um avivamento. Deus, eu creio que está chegando o tempo, Pai, em que a casa de Eli cairá. Está chegando o tempo em que muitos, Pai, que até mesmo parecem ser poderosos, cairão, porque o Senhor está dizendo: eu vou remover, eu vou tirar a casa de Eli. Eu estou dizendo que está chegando o meu tempo sobre a terra, e eu vou tirar aqueles que têm brincado, aqueles que têm fingido, aqueles que têm feito muitas coisas que me desagradam, diz o Senhor dos Exércitos. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Pai, fechar a sepultura, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, meu Senhor. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados, lance nas profundezas do mar. Espírito Santo vai dando direção à vida e história onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também, meu Senhor, que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer assinatura, causa, ganha na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados, e que o teu nome, Senhor, seja glorificado, que cada nome, cada pedido, meu Pai, seja visitado de maneira profunda, meu Deus, e que haja, meu Deus, resposta para a vida dos teus filhos, que haja milagre, que haja manifestação do seu poder, Jesus, que tudo seja para honra e glória do teu nome. É em nome de Jesus Cristo, meu Deus, que eu te peço e te agradeço crendo na nossa vitória. Amém. A Bíblia nos diz, irmãos, que Ófine e Finéias morreram e Eli também. Se preciso for, Deus vai remover até da terra, mas ele está dizendo: eu sou Deus, que farei justiça e vou limpar os meus altares. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra, em nome de Jesus, declare amém.